Ok, então olá Nuno. Hoje o nosso tópico nós decidimos abordar aqui os dois. No fundo, isto é uma conversa suposto ser informal, mas decidimos gravar porque pode ser realmente. Podem sair ideias, que podem ser importantes para as pessoas que queiram eventualmente ouvir, com quem nós partilhamos esta conversa, achámos interessante no final. Os tópicos que nós discutimos antes da conversa que gostaríamos de cobrir aqui era começar pelo medo e pela vergonha e depois eventualmente passar um bocadinho também pelo sexo mais à frente. Eu acho que o medo e a vergonha, pessoalmente, já estava a dizer isso ao Nuno, acho que já dão um tópico bastante prolongado e, portanto, acho que faz sentido começarmos de forma assim, ver até onde é que vai dar, ver quanto tempo é que demora e depois então decidimos se fazemos mais uma ação sobre isto. Um ponto que eu tinha aqui, Nuno, para começar, que eu acho que era interessante cobrirmos, lá está, muito high level, muito genérico, que é as pessoas normalmente, o medo faz com que elas não queiram sair da sua zona de conforto, com que não queiram mudar as ideias que têm pré-concebidas na sua cabeça. Acho que isso são duas coisas que eu, quando estava a pensar neste tópico que nós decidimos, foi uma coisa que me veio imediatamente. Foi logo isso, foi o medo de sair da zona de conforto, acima de tudo, não é? E eu acho que com a tua experiência também de vida e tudo mais, acho que é interessante falares um bocadinho sobre isso, de como tiveste coragem de despegar-te completamente daquilo que tinhas, não é? E criar uma vida completamente nova. Acho que isso aí seria um tópico excelente para tu cobrires um bocadinho. Ok, ok. Medo, epá, medo, há pano para mangas. Hum, posso começar por falar um pouco, do medo ser algo natural. Epá, há uma psicóloga que é a Brené Brown, que é americana, e fala muito especificamente em vários tópicos, em várias áreas onde temos medo. O medo de falhar, pá, o medo de ser rico, o medo de ser pobre, e portanto há aqui várias questões que podem ser abordadas. E aqui o medo está relacionado também com a vergonha. Eu acho que o medo tem em grande parte uma programação que é algo que nós aprendemos desde muito pequenos. Não estou a falar daquele medo que tem a ver com questões de sobrevivência, que esse está perfeitamente identificado, e o ser humano está, aliás, vivemos até hoje porque conseguimos sobreviver e, portanto, um, temos essa vertente de conseguir lidar com o medo, mas num foco mais de questões de sobrevivência. Que é, portanto, o exemplo que acho que podemos falar, que é, paramos com um animal selvagem e, portanto, o que o corpo faz fisiologicamente é trabalhar em termos de o sistema nervoso dá aso a que o sistema parasimpático entre em ação e faz com que o sangue vá para as pernas, para os braços, para fugir. Esta é uma reação, ou atacar o animal, ou então ficamos parados. E, portanto, neste momento, o sistema simpático, eu disse parasimpático, mas é o simpático que funciona e o parasimpático fica parado. Um, portanto, esse é perfeitamente normal. Agora, o medo que está inerente, que nós sentimos e que nós vivenciamos e que nos limita imenso, eu acho é a minha opinião, é um programa, é algo que a gente aprendemos desde que nascemos e com as partilhas dos nossos pais e das nossas famílias e das nossas escolas e cuidado com isto e não faças aquilo, e a partir daqui começamos a acreditar que pode acontecer, cuidado com o bicho-papão, com o escuro, e isso vai nos limitando muito, vai-nos limitando a nossa vida, porque depois não temos essa capacidade de tomar decisões, ou porque pode acontecer isto. Claro, posso-te dar o exemplo do que se passou na minha vida nos últimos anos, nomeadamente em 2019. Decidi fazer uma caminhada, estava de férias e, portanto, fui fazer o caminho de Santiago.
E portanto e efetivamente tinha receio, epá, vou fazer uma coisa destas, o que é que me pode acontecer? Tantos quilómetros, vou sozinho, posso-me perder, pode aparecer alguma pessoa, pode ser violento. E o certo é que, pronto, e aqui também a mente e a imaginação do ser humano alimenta-se do medo e, portanto, começa a criar aqui um conjunto de ideias imagina, e, portanto, coisas que não são reais, 99% não são reais. Uhum. O certo é que, pronto, eu fiz mais estrada e comecei a caminhar e tudo, toda aquela perspectiva que estava inerente inicial, do receio, e, portanto, tudo mudou nas primeiras horas e tudo mudou. E ao fim de 20 e poucos dias de caminhar, o que era algo receoso, portanto, passou a ser algo, portanto, magnífico e transformador e mudou completamente a minha vida. E mudei, deixei o meu trabalho e comecei a ver, a não ter medo de desapego a condutas e, nomeadamente, tendo em conta que tinha uma vida normal, profissional e trabalhava e, portanto, tinha um bom rendimento, tinha algum status quo em termos de trabalho, penso eu. Tinha um carro, tinha um apartamento e de um momento para o outro, pronto, deixei portanto, o receio que pode acontecer assim, o que é que vai acontecer? O que é que me pode acontecer? Uh, como é que vou gerir? Vou conseguir viver? Vou conseguir sobreviver? Uh, Pronto, todos esses pensamentos acompanhados ou relacionados com medo fizeram, fizeram parte da minha vida, fizeram e fazem, portanto, vamos lá ver, isto são apegos que temos. E o certo é que esta questão foi desmontada e desapeguei-me um pouco ao conseguir fazer o processo e a caminhada em termos de um processo de resiliência e de pensar que podia não ser capaz, mudou a minha vida e deu-me capacidade de enfrentar a realidade um pouco diferente do que até então, até os meus 42 anos tinham feito. E eu vejo que quando estou mais presente portanto, e não me deixo envolver pela questão da dispersão da mente e de pensar no futuro e viver numa questão mais subjetiva e muito, muito intangível e pensar o que é que poderá ser isto, aquilo ou aquilo outro e viver mais no momento fez-me combater um pouco, desmistificar um pouco a questão do medo. Mas, por exemplo, agora tenho um medo latente de que vou ter que começar a trabalhar numa multinacional, porque estou a viver na Polónia e, portanto, falo inglês e espanhol e, portanto, não tenho possibilidade de trabalhar em polaco. E estou com receio, estou com insegurança do que é que poderá ser. Portanto, aqui a questão é o programa do receio, o programa do medo, o problema de poder falhar portanto, é algo que a imaginação dá asos e, portanto, aqui... E porquê? Porque aqui também acho que é muito interessante falarmos um pouco sobre isto, que a partir do momento em que nós, desde muito pequenos, começamos a ser estimulados na nossa parte mais racional, digamos assim, no nosso hemisfério do cérebro esquerdo, começamos a perder, portanto, o contacto com o lado direito, que é a parte mais intuitiva, e da gente, não, é pá, vou fluir por aqui porque a intuição diz-me, e, portanto, aqui já estamos a falar numa perspectiva um pouco mais, podemos dizer, espiritual, de intuição.
E quando começa a haver aqui uma grande diferença entre o desenvolvimento da parte do hemisfério esquerdo, tudo relacionado com tudo, não, mas em parte do estímulo da parte mais intelectual, mais racional, começa-se a criar aqui esta decalagem. E claro, e começa-se a criar, e o medo está subjacente, e o medo está sempre latente e sempre presente. Claro, quando queremos dar um passo para o desconhecido, para algo que não conhecemos, o medo está presente. E isto faz parte de todos os seres humanos. O que seria interessante era se conseguíssemos manter aqui o desenvolvimento do hemisfério esquerdo e do direito que fossem mais ou menos desenvolvidos de uma forma, Equilibrado. como é que eu ia dizer, semelhante. Portanto, aí a intuição diria, é por aqui, e portanto não há qualquer tipo de receio. Pronto. E parece-me a mim que há aqui esta explicação que eu tenho e tenho aprendido e tenho trabalhado. Claro, tudo o resto, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como vivemos hoje em dia, como é que se perspectiva o futuro, como é que vivemos mais, não connosco próprios, mas mais no exterior, deixa-nos um pouco perdidos no aspecto que se esta realidade que está sempre a ser estimulada, quer pelos meios, televisões, rádios, portanto, redes sociais, e estamos aqui sempre expostos a esta realidade, parece-me a mim que isto é um alimentar de um medo e desta programação, esta programação. Eu penso que se começarmos de uma forma ou de outra a desmistificar e não dar tanta importância a esta programação que é o medo, portanto, há vários exemplos, e eu apenas partilhei uma simples, o episódio da minha vida, que há muitos exemplos de muitas pessoas que conseguiram enfrentar o medo e veem e perspectiva-se que o medo é algo que não é verdade. Não é verdade. Assim, tenhamos essa capacidade de perceber e, acima de tudo, que a nossa mente não nos deixe controlar, nomeadamente, isto vai acontecer e a imaginação começando a trabalhar, a partir daí as coisas tornam-se muito complicadas e limitam-nos efetivamente da forma como encaramos uma vida, como encaramos o futuro, como encaramos um evoluir como seres humanos. Se tivermos mais numa perspectiva de equilibrar esta parte emocional, esta parte de intuição, esta parte de emoção, de coração, de amor, terá uma confiança porque quando o medo, se houver esse equilíbrio, e eu não o tenho, se houver esse equilíbrio entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito e a gente estejamos mais conectados com a intuição, com a emoção, com o amor, onde houver medo, a componente do amor trará portanto, um suporte e dizer assim, não, a situação não é real e, portanto, não há medo latente, não há apenas é uma ideia que temos e o amor será alguma coisa muito forte para combater esta palavra que nos limita muito, começando por mim, que me limita muito,
mas tendo a consciência que mais uma vez, é a minha perspectiva, que possa ser um programa que a gente possa desmistificar e trabalharmos mais esta nossa vertente do parte emocional, parte amorosa, parte de sentirmos, vivemos mais com o coração, pensarmos mais com o coração e não pensarmos tanto com a mente, porque a mente e a sociedade está aí para mostrar a mente está um pouco enferma, um pouco, ou se calhar está muito enferma. Daí o estado da nossa sociedade que parece a mim que está doente. Pronto, quanto ao medo, olha, basicamente queria partilhar isto, não vem assim mais coisas. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre o medo. Claro, Tinhas... claro, claro. Sim, eu tinha aqui vários pensamentos já, também tinha escrito, mas acho que, pronto, tocaste naquele ponto que é o crucial, não é? Tipo, tu mencionaste as ideias que eu acho que concordo maioritariamente, que são à volta de o medo está na nossa cabeça, não é? Tirando esse medo de subsistência, não é? Ou se eu ver um tigre, tenho de reagir, porque senão é comido, não é? Portanto, aí o medo é justificado, é uma coisa natural. Tudo o resto do tipo de medos que nós temos não é assim tanto, não é? E como tu bem disseste, seja de infância, seja ao longo do crescimento, como a pessoa vai adquirindo essas ideias, não é? Seja porque vimos alguém a fazer uma coisa de uma determinada forma e ficámos em pânico. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe ter dificuldade em fazer subidas quando está a conduzir, então de ficar toda a tremer porque, que horror, é uma subida, se deixa o carro ir abaixo, vai tudo para aí abaixo. E eu adotei esse medo, não é? Sempre que estava numa subida a conduzir, entrava em pânico. E esse pânico, lá está, como tu bem dizes, está na nossa cabeça, não é? Tal como eu sempre tive medo de alturas e já decidi que este ano uma das coisas que eu vou fazer é saltar de um avião, porque não há razão, a pessoa tem de perceber que não há razão para ter o medo, não é? Ou encara ou então, pronto, fica ali para sempre. E por isso é que eu comecei por mencionar isso. Acho que realmente o medo vem muito de queremos manter-nos no nosso conforto, mas esse conforto vai ser o mais grave quanto mais grave nós deixarmos que a sociedade nos consumisse, nos deixarmos que todas essas ideias de que quando alguém vem ter comigo e diz mas porquê é que tu vais abrir uma empresa? Para isso, devias estar a trabalhar para alguém, porque isso é mais seguro. E eu digo, ok, mas porquê? Porquê isso é a resposta certa, não é? E as pessoas vão só dizer, porque é assim que se faz, é assim que é normal. E pronto, e logo daí vem logo medos implícitos, não é? Que o medo de sair daquele sistema em que temos todos um salário, estamos todos aqui, e tu mencionaste isso também. Portanto, eu acho que isso também é super interessante e acho que realmente abre muito essa conversa de as pessoas têm mesmo de abrir um bocado os horizontes, não é? Às vezes tudo aquilo que nós temos medo é mesmo porque estamos confortáveis como estamos e às vezes será que a resposta certa é o conforto ou tentarmos abrir um bocado mais os horizontes e expandir, não é? E portanto, foi muito aí por aí que eu estava a querer pegar, e foi por isso que eu também fiz a pergunta, porque sabia que ias tocar nos pontos que eu também tinha como opinião. Depois isso traz, obviamente, também um tópico aí que é a institucionalização das pessoas, não é? Que é aquela ideia de que estamos tão habituados a estar na escola, fazer o diploma, tirar a universidade, depois seguir para uma empresa, trabalhar para uma empresa, trabalhar para outras pessoas. Nunca questionamos se é isso que realmente queremos, se é isso que nos faz felizes, não é? E eu aí tive também uma história muito que também não é parecida com essa de ter saído da tua empresa, mas foi realmente estar a trabalhar para uma empresa e perceber ao fim de um tempo que, muito tempo, não é? Só foi há uns meses que saí da empresa, um, perceber que tinha seguido finanças, tinha seguido todo esse percurso porque era o que fazia sentido, era o que era lógico, a minha cabeça funcionava bem, eu era bom em matemática, faz sentido fazer dinheiro, pronto, acabou. Não houve mais questões, não houve mais considerações, e portanto o cérebro, o lado esquerdo do cérebro, tal como tu dizes, atacou por aquele lado, não, fazer dinheiro, claro, faz todo sentido, e nunca perguntou ao lado direito, mas é isto que tu queres realmente? É isto que tu gostas? E nunca houve essa pergunta durante 30 anos, não é? E curiosamente, pronto, desde que comecei a ter também um coach a desafiar-me, a perguntar isso tudo e o que é que eu gosto, o que eu não gosto, o que é que são os meus hobbies, que eu nem sequer sabia quase o que eram os meus hobbies. E comecei a perceber isso realmente, que queria seguir uma coisa mais relacionada com a música, mais relacionada com as artes, e daí que tenha surgido agora a empresa. Mas é interessante também esse sentido de, durante 30 anos nunca questionei, porque também era o conforto, não é? Era o que eu sabia que fazia sentido, ou que me diziam que fazia sentido, e portanto tudo isso tem a ver com medo, não é? Porque é o medo da mudança, é o medo do desconhecido, é o que é que vem aí, o que é que não vem. E tocaste nisso tudo também, portanto acho que acabámos a cobrir bastante isso. Eu tinha tirado aqui, tinha escrito aqui só. Pronto, eu também gostei realmente desse ponto
que vem tudo da nossa cabeça muitas vezes, não é? E mencionaste também a Brené Brown, também tem piada porque ela também é completamente cérebro esquerdo, é como eu, é tudo muito, muita lógica, muita lógica. Mas sem dúvida que ela tem explorado tópicos muito interessantes e eu vi as apresentações dela recentes e realmente é isso, não é? As pessoas quando começam a abrir este horizonte e a perceber que há muita coisa que vem daqui, não é? 90 e tal por cento do que acontece connosco vem de invenções da nossa cabeça, não é? De medos que nos levaram a agir de maneira ou de falta de coragem para certas coisas. E portanto, pronto, era daí que eu achei que quando sugeriste o tópico do medo era super interessante falar. Eu posso dar exemplos, alguns exemplos a nível pessoal, não é? Eu antes de ter um coach tinha pânico de falar em público, por exemplo. Pânico autêntico. Eu sempre que ia ter uma apresentação, eu tinha de decorar tudo, tinha de apresentar aquilo tudo memorizado, porque eu tinha medo, olhava para as pessoas e ficava cheio de medo. E quando explorei isso um bocadinho melhor, percebi que no fundo o que eu tinha era uma necessidade demasiado grande de validação pelos outros. Ou seja, se eu achasse que o meu valor interno vinha da aprovação dos outros, como é que alguma vez eu ia conseguir estar a falar sem estar em pânico? Se tenho ali 100 ou 200 pessoas à minha frente, podem-me estar todas a julgar, não é? E é muito interessante que com o passar do tempo, com estas conversas e com eu começar a pensar, ok, mas o que é que estas pessoas podem fazer sequer, não é? Tipo, isto é um medo que está na nossa cabeça e que não, é uma coisa que não existe, não é? Se eu apresentar isso correr mal, se eu tiver dito uma asneira, se eu tiver feito uma previsão qualquer, o que é que vai acontecer por causa disso, não é? No dia a seguir, acordo de manhã e volto a poder construir o meu destino. E, e com isso é que eu acho que comecei também primeiro foi mental, foi tipo, não, isto não faz sentido ter medo. Mas do mental até depois o nosso instinto também reagir de acordo com isso, ainda demora um bocadinho, não é? É o que eu digo sempre, que entrar o momento da awareness e o momento em que a pessoa realmente consegue lidar com isso, ainda vai muito, não é? Porque eu também sei de muitos problemas que eu ainda tenho e que vou tentar lidar com eles, mas não é assim tão fácil. Mas realmente, neste em particular, tenho uma noção que posso dar um exemplo que é mesmo isso, que foi agora no Dubai há poucos meses. Disseram olha, amanhã queres apresentar para não sei quantas pessoas o teu projeto e tal, e que tinhas curiosidade de fazer isso. E eu disse, claro, então isso é uma oportunidade, claro que sim. E eu há 3 meses, não, 3 meses não, mas 3 anos, há 10 anos então nem se fala, há 3 anos se calhar tinham dito isso e eu, meu Deus, tenho de me enfiar no quarto, tenho de decorar uma apresentação qualquer, tenho de memorizar já qualquer coisa. E ali foi literalmente, estamos ao jantar, olha, amanhã queres apresentar? Eu, sim, obrigado por isso. E no dia a seguir, claro, depois com essa confiança que eu hoje em dia já tenho, saiu super natural e foi uma coisa, pronto, vieram ter comigo e tal, fala mais do teu projeto, foi super bom, foi super... E pronto, é um contraste que eu não consigo descrever porque aos 14 anos, literalmente, aos 14 anos, eu estava à frente de uma plateia de 100 pessoas a falar de uma coisa e eu simplesmente bloqueei. E desde esse momento em que eu não consegui falar, e claro que se riram de mim, porque éramos todos miúdos, a partir daí, pronto, foi sempre um pânico para apresentar em público. E hoje em dia está resolvido. E só se resolveu, porquê? Porque eu quis encarar este medo, pensar, ok, mas qual é o meu problema com a validação? E comecei a tentar expor-me mais também, e já com esta ideia de que está tudo na nossa cabeça, não é? E pronto, e foi tudo completamente diferente. Tenho aqueles nervozinhos e tal, ainda estou assim um bocado acelerado quando começo a falar, mas depois também a coisa vai se tornando mais natural. E pronto, e acho que é um exemplo incrível porque realmente eu olho para trás e lembro perfeitamente quando eu ficava bloqueado e tinha pânico. Quando nos iam para ir falar com pessoas, eu tinha pânico total. E esse é um exemplo, tinha aqui só, acho. Pronto, é isso. Estava só a ligar isto depois à validação. Não é? Eu acho que sempre tive problemas com querer ser validado pelos outros, com não saber o meu próprio valor, e isto aplica-se a muitas coisas, e acho que muita gente tem histórias parecidas com a minha, mas muitas vezes aquelas festas que nos convidam, tipo, olha, vem lá a esta festa, e a pessoa ter tanto medo de dizer que não, porque é ser convidado, e tem medo que nunca mais lhe digam para ir, e ai que horror, se não gostam de mim porque eu disse que não. E às vezes são pessoas que eu nem gosto, que me estão a convidar para uma coisa, e eu digo que sim, só porque pronto, não quer dizer que não, porque depois é que horror, não gostam mais de mim. E depois que já vou a essa festa, chego lá e essas pessoas que me convidaram nem sequer querem saber se eu lá estou, porque nem sequer são próximas, nem sequer. Portanto, não mudou nada para elas e eu fui obrigado, fui com esta pressão interna a um sítio só porque sim. Porquê? Por medo de rejeição, medo de. Portanto, o medo, no fundo, controla-nos. Eu acho que é esse o ponto principal. E eu, lá está, mais uma vez agradeço o tópico porque faz todo o sentido falar sobre isto. Acho que é. E a vergonha vem muito relacionada com isso. Pronto, podes, se quiseres, começa tu com a vergonha, mas acho que tem tudo a ver, não é? Obrigada pela sua partilha, que foi espetacular. Só para terminar o último tópico, e aí, tu também conheces a pessoa que eu vou falar. O António da Mel diz que uma das maiores adições que o ser humano tem, adições, podemos comparar a uma droga, é essa questão de sermos aceites. E, portanto, Uhum. o que tu estás a dizer passa-se comigo. Portanto, se eu vou dizer isto ou se eu vou fazer isto, se a outra pessoa vai interpretar, e portanto
estou com receio, estou com medo de não ser aceite por, portanto, pelo ato ou alguma coisa que possa correr mal. Ora, isto apenas, e tu deste o exemplo da questão de conversar, a falar em público, isso apenas é um programa, e isto vem do António de Melo, portanto, é um programa que está dentro de nós, e que nós, portanto, como estamos tão adictos e não temos a noção, é inconsciente, isto é uma máquina a triturar e, portanto, não nos apercebemos e, portanto, a sociedade andamos aqui todos um pouco a parecer que damos beijos uns com os outros e por aí fora e, ao fim e ao cabo, é a questão da aceitação. E, acima de tudo, para terminar, a questão do medo. Quando nos aceitamos a nós próprios e quando nos aceitamos a nós próprios, epá, vamos outra vez à questão do falar em público, epá, eu estou bem comigo próprio e, portanto, aquilo que eu vou expor é o melhor que eu sei e, portanto, toda a gente tem direito a opinar e a falar o que possam achar, mas o mais importante é que eu vou falar de uma forma confiante. Portanto, a minha aceitação e não a aceitação para entrar num grupo, numa sociedade, porque assim determina, portanto, os grupos, os grupinhos, as formas como se vive, a forma como as pessoas expõem a parte externa, ou, portanto, mostrar isto ou mostrar aquilo, mas depois, como tu dizes, pá, nem sequer viram que eu estava aqui. Pronto, eu acho que é uma epidemia, não como uma droga, mas, entre aspas, a aceitação nesse aspecto é uma epidemia que existe e que está relacionado, com certeza, com o medo. Vergonha. Pá, vergonha também, e aí vou agora, portanto, à Brené Brown. E, portanto, vergonha há uma componente também natural do ser humano, enquanto somos muito novos e muito pequenos, tem a ver também com da nossa família, como é que gerimos as expectativas, como é que os nossos pais geram estas expectativas e pronto. Mas, por exemplo, a vergonha por exemplo, eu lembro-me bem, a minha mãe levou-me à escola, já eu tinha, sei lá, 11 ou 11 anos, mas tive que ir de autocarro e ela estava com medo e passei passei uma vergonha tremenda. Claro, a questão é que esta vergonha é natural ou não é natural? E é assim, e eu agora vejo as coisas de uma perspectiva, não é de uma forma pejorativa, mas é uma forma natural, porque pá, já consigo, 11 anos, 12 anos, já me sinto que acho sou autónomo e por aí fora, e portanto, se vai a minha mãe, queria-me, e portanto, isto é motivo para ter vergonha. Ser muito rico ou ser muito pobre, há pessoas que têm vergonha disso. Ser pai ou ser mãe, depende da forma como viveram a experiência de ser filhos e depois ser pais, também está relacionado com uma vergonha natural. Um, um, e eu, de uma forma ou de outra, posso dizer que, de uma forma ou de outra, eu passei momentos de vergonha. Por exemplo, em 89, os meus pais e os meus irmãos vivíamos numa casa onde por baixo houve uma explosão portanto, as casas tiveram que ser desocupadas porque o prédio em si ficou todo desestruturado. Como não tínhamos grandes capacidades económicas, tivemos que ficar numa zona que foi para tentar resolver a situação, mas uma situação temporária, mas imagina, 15 anos, onde como tu falaste há bocado na questão destas questões dos miúdos, se rirem disto, aquilo, aquilo outro, e eu depois não tinha casa de banho, tinha que ir tomar banho a uma zona sanitária onde era pública, e portanto isso marcou-me de uma forma forte, em termos de vergonha. Claro, isto começou a entrar com um programa,
E claro, se aqui depois não há uma estrutura de amor próprio, de autoestima, Uhum. estruturado, isto começa a criar questões mais profundas, porque aquelas que eu falei, da questão da escola, a questão pá, de ser pobre ou ser mais rico, ou ser mais gordo, ou ser mais alto, ou ter umas orelhas grandes, ou não sei o quê, isto é uma vergonha, digamos assim, natural. Portanto, porque o ser humano e os miúdos e nós falamos, epá, tudo o que é diferente, e isto é natural. E, portanto, esta vergonha, quando é natural e é entendida e é percepcionada de uma forma com mais clareza, pode se tornar uma coisa que faz parte da vida. Portanto, de uma forma ou de outra, até algo que é saudável, portanto, aqui é um pouco de vergonha. Pronto, epá, eu não sei se queres falar também da vergonha, tu um pouco agora, porque eu Uhum. queria saltar para outro tópico do sexo, porque queria falar da vergonha comigo, mas Ok. penso Sim, que será melhor entrares tu claro, na claro. tua, Eu ia falares um pouco só, sobre eu ia isso. só mencionar uma coisinha também, não é, não tenho assim muito mais a acrescentar, porque eu acho mesmo realmente que o medo e a vergonha vêm muito associados e a vergonha tem um exemplo muito, muito claro, que é nós às vezes temos, lá está aí, tem muito este tópico da autoconfiança e tudo mais, que é a vergonha que nós temos de quem nós somos e a diferença entre a pessoa que nós somos e a pessoa que nós passamos para fora de casa e para fora de nós próprios, não é? E eu estava a fazer uma conversa recentemente com um amigo meu e cheguei a uma conclusão muito interessante. Ou melhor, até nem foi bem aí. Já tinha falado sobre isto com o meu coach, depois falei com o meu amigo e percebi que realmente se aplicava muito bem. Que é, às vezes nós não queremos ver pessoas que conhecemos na rua, não queremos encontrar alguém que conhecemos, porque nós estamos tão habituados a pôr uma personagem, a não sermos nós próprios e tipo, a adotarmos uma personagem enquanto estamos com outras pessoas, porque não queremos passar os nossos medos, não queremos passar a nossa vulnerabilidade. Estamos sempre tão protegidos e queremos pôr uma carapaça, não é? Tipo, tapar um bocado quem nós somos, que já me aconteceu muitas vezes, e não é só a mim, lá está, eu já ouvi várias pessoas com quem eu falei que diziam o mesmo, quando vejo uma pessoa conhecida, fico naquela, vou falar ou não? E eu sempre perguntei, mas porquê que eu não sou assim tão tímido, porquê que eu tenho este sentimento, não é? E a verdade é que a energia toda que a pessoa põe para criar essa carapaça, se eu pudesse chegar ao pé de uma pessoa e ser eu próprio, ser vulnerável, estar lá como sou e não estar com aqueles códigos da sociedade, não é? Tipo, de ser assim, de falar das coisas certas, de coisa e tal. E todas essas perguntas que temos cá dentro, não é? Lá está, que a nossa cabeça, mais uma vez, a inventar questões. Ai meu Deus, o que é que eu digo, o que é que eu não digo? Será que a pessoa vai achar que isto é que eu devia dizer isto, que eu não devia? Mais uma vez, por causa da autoconfiança, não é? Da validação dos outros. Acontece muito preferir não falar às vezes a uma pessoa conhecida que eu vejo na rua, só porque vou ter de pôr esse processo, vou ter de ligar essa máquina, não é? De processar e de como é que eu vou falar, como é que eu não vou, em vez de simplesmente chegar lá e ser quem sou, não é? E às vezes prefiro estar na minha, estar no meu canto, porque aí posso ser quem sou, não é? Enquanto quando estou com outras pessoas, se calhar vou ter de adotar essa personagem que eu não quero realmente adotar, mas que pronto, estou tão habituado a ser essa. Eu não sei como é que é dizer, mas é quase uma. É a minha imagem social, não é? Tipo, não sou eu, é aquela pessoa que eu crio para fora de casa, não é? E portanto, não sei o que é que tu achas sobre isso, mas acho que realmente todos nós temos um bocadinho essa questão de termos quase vergonha de ser nós próprios, não é? E portanto, termos ali uma personagem adotada em geral, não sei. Epá, isso, tu tocaste em tópicos bastante interessantes e, mais uma vez, a relação com o outro depende sempre muito da forma como a gente viveu e a Uhum. forma como a nossa mente trabalha. Mas a realidade é esta. O ser humano é um bicho muito complexo e que, de uma forma ou de outra, pá, está muito limitado por todas as crenças e limitações no aspecto da forma como a gente nos vemos. E a palavra que tu falaste aí, invulnerabilidade, já lá vou tocar, que é fundamental. Agora, a forma como nós construímos, a forma como mentalmente a gente, e tu criaste a ideia de que, epá, eu tenho uma imagem social e uma imagem quando estou eu sozinho. Epá, isso ter consciência, ter autoconsciência desta grande diferença é magnífico, porque a imagem social
é algo que nós criamos desde que começamos a ter consciências e começamos a viver os traumas das emoções e estas questões todas que estão na nossa mochila da nossa vida e que muitas delas não são conscientes, o que faz com que, na data de hoje, eu tenha este desempenho, cria uma imagem posterior e, portanto, eu posso dizer, pá, se calhar a imagem posterior é dominada porque se pode dizer hoje, já se fala muito da questão do ego, né? Porque é assim que a minha limitação, entre aspas, trabalha, e porque é assim que é o meu desempenho social, e é o ego que está a trabalhar. Mas eu tenho a perfeita consciência de que eu não sou isso. Ou há muitos de nós que não têm a consciência que É somos verdade, isso. exatamente. Somos, pá, somos um diamante em bruto. E quando começamos a percepcionar estas realidades maravilhosas, como nós, e estamos aqui a partilhar esta conversa maravilhosa, começamos a perceber, epá, não, tudo o que eu tenho aqui dentro, a minha essência, e aqui o Eneagrama é uma ferramenta brutal para falar nesse aspecto, que é, porque é que eu reajo, como é que eu, para o exterior, e aqui o exterior é agir no palco. Eu sou um ator e todos são atores, e portanto todos nós estamos a agir, 99% somos todos, temos essa carapaça social, e não estou a dizer que é bom ou é mau, temos essa carapaça social, e não temos a consciência, muitos de nós, que essa carapaça social não somos nós. Não somos nós. E aqui tem a vergonha, tem o medo, tem traumas, tem sofrimento, sofrimento muito forte. Sofrimento, dor. E, portanto, isto é muito difícil de falar e claro, há o outro lado da inocência, que é quando começamos a perceber que está tudo dentro de nós. Pá, porque é que eu não consigo falar em público? É? Pá, porque me aconteceu isto e agora tenho esta perspectiva. Enfrentei, porque tudo o que me dá medo, então é aqui que eu tenho que trabalhar. E, portanto, quando começamos a ter esta percepção, começamos a evoluir. E, portanto, a ser mais conscientes e a perceber que essa carapaça social, ou o ego, começamos a percebê-lo e a aceitá-lo e saber que quanto mais o alimentamos, ou quando mais ouvimos aqui no cérebro, é pá, não vou fazer isto porque a pessoa, não vou falar porque a pessoa pode pensar assim ou sabe. Isto é o ego, isto já é uma imaginação na minha cabeça. Isto Exato. é o racional, não é a minha intuição. Claro, como o meu ego e a minha carapaça social foi aquilo que eu alimentei mais, e é aquilo que a sociedade alimenta mais, e é aquilo que o grande palco da sociedade, e todos somos atores, não temos a percepção que somos muito mais que isso. Portanto, somos muito mais que isso. E claro, e obrigada, porque eu há bocado não tinha falado, a vulnerabilidade. E quando estamos na questão, estamos dominados pelo ego, pela essa imagem social, muitos de nós, e eu lembro-me perfeitamente, o que nós fazemos mais e melhor, e até sarcasticamente, é procurar a vulnerabilidade no outro. Olha, tu és isto. E claro, e quando eu aponto para o outro, e se calhar até arranjo motivo de chacota ou de sorrir, olha, não sei o quê, não sei o que mais, quando éramos miúdos, isto aprende-se tudo. E aqui é que é o interessante, porque o ser humano, e aí a René Brown foi aí que li e cada vez acredito mais, é quanto mais expomos a nossa vulnerabilidade, quanto mais, porque todos os seres humanos são vulneráveis, todos, quanto mais expomos os nossos medos, as nossas cacas mentais e estas questões que temos sempre muito medo de expor, porque, como disseste há bocado, tenho medo de ser julgado, e portanto isto aqui é expor a nossa vulnerabilidade. Vamos ver, a vulnerabilidade não vou expor, pá, vou falar em público, depende da circunstância que seja, mas estamos a falar de questões de traumas e questões que são nossas e o nosso jardim
pessoal, pá, claro, se calhar se partilharmos com as pessoas que estão mais perto de nós, com a nossa mulher, com pessoas que a gente tem confiança, e é dar o passo, porque até isso é muito difícil. Epá, eu não vou dizer que, que não vou ali porque tenho medo que, pá, tenho medo de estar em público, ou tenho Hum, medo de estar no meio de muitas pessoas. Epá, isto é uma vergonha, pá, não vou dizer isto. E, portanto, aqui a vulnerabilidade, como falaste, e eu cada vez, a vulnerabilidade, e vulnerabilidade é mexer em sentimentos, é chorar, quando falamos nos nossos traumas, nos nossos medos, nas questões e muitas daquelas que são conscientes, porque aquelas que não são conscientes, a gente aí espelha-se o medo. E, portanto, e aí é como temos de trabalhar. Agora, hum, aquelas que temos consciência, pá, chorar e expor. Olha, sinto isto e tenho vergonha disto e tenho medo daquilo e sinto-me inseguro e tenho dúvidas de fazer isto. Isto faz parte do ser humano. Mas a sociedade e o teatro da sociedade e os atores hum, criaram uma ideologia ou uma forma de estar que expor a vulnerabilidade é alvo uhum. de chacota. É alvo de chacota. Sim, Olha este. e E, acho que até havia outro tópico, desculpa, só uma coisa muito rápida. Hoje em dia eu tenho essa perfeita noção que muita da saúde mental, dos problemas de saúde mental que os homens têm hoje em dia tem muito a ver com isto, não é? Porque as gerações anteriores foi sempre, se és homem não choras, se és homem não tens sentimentos, se és com homem... certeza. E portanto as pessoas podem dizer, o homem é insensível. Não é insensível, se calhar está a guardar tudo lá dentro, só está a fazer com que ainda seja menos saudável, não é? E não se sabe o que é que está ali guardado naqueles anos todos em que a pessoa não dá um beijo, não faz nada porque tem medo e acha que está a expor-se e que está a mostrar demasiado, não é? E pronto, e acho que muitos dos homens ainda sofrem disso, infelizmente, porque lá está, porque vem de arrasto. Eu olho para o meu pai, olho para o meu avô e penso, ok, mas como é que é suposto fazer? E a pessoa que reproduz, e depois ao mesmo tempo que reproduz, está a contrariar aquilo que é natural, que é expandir, não é? Que é ser expansivo, ser humano, não é? Tipo, ser emotivo, ser sensível, não é? E isso acho que é uma falha muito grande e que ainda está muito por corrigir, não é? Acho que o mais fácil é pensar sempre, os homens são insensíveis, mas não são. O problema é que está tudo lá dentro e está tudo demasiado bloqueado, não é? E isso também só traz, pronto, problemas de saúde, eventualmente, não é? Está tudo relacionado. Olha, para dizer que isto não é meu, é de um médico espanhol, o doutor Mário Alonso Puy, e ele diz que 60 ou 80% das consultas normais e que das pessoas que se dirigem ao hospital, aos hospitais, está subjacente ou tem por trás problemas emocionais. Portanto, Claro, estamos aqui a claro. falar de uma percentagem, Sim, sim. epá, completamente louca. E claro, vamos ver, eu acho que acima de tudo, o falarmos, o trazer à consciência, porque, como tu disseste bem, ora bem, o meu pai e o meu avô, portanto, o meu pai dava-me um beijinho, epá, e os abraços eram, pronto, não eram Uhum. muitos, e portanto, e isto tudo, a questão emocional para o homem, claro, tem que ser mais duro, ou não mostrar emoções, porque isto tem a ver com crenças societárias e, portanto, não é só familiares, mas, portanto, o homem desde sempre tinha, da altura do caçador-recoletor, o homem tinha que esconder as emoções e tinha que atacar e tinha que defender e por aí fora. E, portanto, isto aqui, o nosso cérebro reptil tem aqui muito, muito, muita questão inconsciente. E, acima de tudo, este cocktail interessante que é medo, vergonha, a aceitação ou a não aceitação, ou esta hipotética droga de epá, eu não vou expor a minha vulnerabilidade porque Uhum. não vou ser aceito, ou por isto ou por aquilo, cria aqui, e eu acho, e esta é a minha opinião, que a maior parte de nós não somos conscientes, a gente estamos a trabalhar programados e portanto, quando estamos a tomar uma atitude, por exemplo, e eu já o fiz, de fazer chacota de alguém, Uhum. para não olhar para mim, e portanto estou a fazer chacota, olha isto, aquilo, ou aquilo outro, eu não era consciente, e portanto a todas essas situações só tenho que pedir
perdão e desculpa, mas estas coisas foram assim, fizeram a mim, fizeram e a gente aprendeu. Isto são tudo programas que nós temos impregnados, apegados totalmente, e que, enquanto não começamos a perceber que expor e falarmos de vulnerabilidade, de emoções, de sentimentos, amor, e quando falo amor, vamos lá ver aqui, há vários tipos de amor, mas não este amor carnal ou este amor filial que é da família, mas um amor mais abrangente, que é o amor de ágape. Se calhar começamos a entender que todos temos estas formas muito próprias de ter uma carapaça social, como tu muito bem disseste, ou o nosso ego, mas dentro de nós, todos nós, temos um lado muito forte, que é a nossa essência, que é o nosso lado carinhoso, é o nosso lado humano, é o nosso lado de ternura, que está lá. Ele pode não estar consciente, porque não foi desenvolvido, não foi alimentado Uhum, por um conjunto de circunstâncias, e já falaste aqui também, foi o meu avô, o meu pai, foi não sei quê, e portanto eles fizeram o melhor que sabiam. uhum, Há que trazer à consciência, e há que expor, e há que ser vulnerável, e portanto ser vulnerável. E agora aqui uma frase da René Brown, que ela dizia assim: nós somos hábitos a apontar a vulnerabilidade do outro e, portanto, não apontar a nossa. E aqui, uhum, quando começamos a perceber que expor a nossa vulnerabilidade, que é como outra situação qualquer, se calhar somos muito mais fortes, porque aí damos o passo, não estou preocupado o que é que os outros possam pensar, e aí é superar a vergonha e o medo e não ter medo de não ser aceito, e aí estamos a ser fortes. Porque como é que se mede a força? Epá, também não sei, mas parece-me a mim que faz todo o sentido. uhum. Pá, olha, acho que eu tinha já esta ideia que entre o medo e a vergonha isto facilmente passava uma hora e acho que ainda há muita coisa que nem sequer foi coberta e pronto. Sim, Mas, mas pronto, bem, o que eu foi bom. sugiro não era que nós começássemos, se calhar, com o sexo na próxima sessão, porque senão também, se não mantivermos isto bloqueado por uma hora, facilmente falamos 3 ou 4 horas, já Sim, sabemos como é que sim, é. sim, pronto, sim, sim. Fazemos um pequeno resumo e eu até puxo muito, portanto, a parte do sexo, a questão do medo. Para Está mim, relacionado, claro, claro, é está uma tá sequência completamente natural, é relacionado uma e sequência natural. tranquilo. Sim, e Está acho que, bem, pronto, epá. acho que houve vários tópicos importantes, acho que houve a vulnerabilidade, por exemplo, que tinha ainda mais para se dizer, tinha essa questão que tu também falaste muito bem, que é, isso aí, pronto, é mais subjetivo, porque não acho que não é preciso tanto tempo, mas eventualmente voltaremos, que é os pais e a forma como somos educados, eles fazerem o melhor que sabem, tal como tu bem disseste, mas não para os culpar, mas é bom ter a awareness do que é que foi feito que não estava certo, não é? Para tentar corrigir, não por uma questão de culpá-los, mas mais uma vez por uma questão de tentarmos ser melhores e também que os nossos filhos depois, por sinal, venham a ser melhores também. E, portanto, tudo isto no meio da vergonha, que vem muito associado à educação, que vem muito associado ao que nós passamos, realmente é ter essa awareness, é um primeiro passo, não é? Mas pronto, era por aí. Não sei se queres dizer uma coisa final, depois se calhar fechamos. Não, 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 pronto, é pá, sim. Apenas que é interessante, podemos voltar ao assunto numa questão de perspectiva mais parental Hum, e podemos falar, também tenho alguns exemplos para falar, e resumindo do assunto foi, temos o medo, vergonha, são programas que estão muito enraizados e que se conseguimos falar deles mais abertamente e de uma forma vulnerável, conseguimos perceber que conseguimos ultrapassá-los e não vê-los de uma forma pejorativa ou que nos possam prejudicar, mas sim como uma mais-valia e trabalhar o medo e a vergonha, portanto, de uma forma positiva. Acho que sim, acho que são dois assuntos muito interessantes e a vulnerabilidade é hum. brutal. É, assim ainda temos muito a falar. Pronto, Nuno, então olha, muito obrigado e já agora obrigado a quem quer que nos vá ouvir. Vamos para tentar partilhar isto se calhar, com algumas pessoas para ver se as pessoas acham interessante o que nós estamos aqui a falar, mas sem dúvida que há muito mais para dizer e, portanto, próximas semanas continuamos. Vamos Sim, por aí? senhora. Obrigado, Nuno. Um abraço.